Olá, você que nos ouve. Olá, Alícia. É bom estar de volta aqui. E hoje nós temos um tema importantíssimo: como Jesus salva o ser humano. Afinal de contas, esse é o tema fundamental do cristianismo. E se Jesus não ressuscitou e ele não é o salvador da humanidade, o cristianismo não tem qualquer significado, qualquer sentido. Portanto, hoje nós vamos falar do coração, do centro, do cerne do cristianismo, que é o processo de salvação do ser humano através da ação de Jesus. Alícia, dê o seu olá para quem está nos assistindo. Olá a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui para discutirmos esse tema tão importante, Vinícius. E já vou avisar que estou com uma dúvida aqui para botar no ar. Vamos dificultar sua vida aí, Vinícius. Perguntas difíceis, mas deixa ele falar primeiro para a gente entender o tema. Dúvida é sempre uma coisa boa, sempre é bom. Mas antes de começar, solta a vinheta. O tema é como Jesus salva o ser humano. Essa é a crença central do cristianismo. Jesus é o Salvador. Jesus é quem salva a humanidade. Ninguém é aceito de volta por Deus, apesar dos seus pecados, que não seja através de Jesus. Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhuma pessoa vem ao Pai que não seja por mim. Agora, vamos falar do mecanismo da salvação, Alícia. Como funciona isso? Como é que Jesus, morrendo na cruz, me salva? Se eu aceitar que ele é o meu Salvador e morreu por mim. Que mecanismo é esse? Não parece uma coisa assim trivial de entender. Não parece uma coisa que decorre logicamente. Eu posso assim entender que, por exemplo, um ladrão ataca uma família e o pai defende a família e morre na tentativa de defender a família. Ele salva a família daquele ladrão e paga com a própria vida. É um mecanismo fácil de entender. Mas como Jesus, morrendo 2000 anos atrás, pode me salvar? Não parece uma coisa assim de fácil entendimento, uma coisa que decorre logicamente dos fatos. Nós sabemos que isso é verdade, então nós temos que entender este mecanismo. E a história toda começa com Adão, o tal do pecado original, que é o pecado que está na origem, que é quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, comeram o fruto proibido, desobedecendo Deus, está lá em Gênesis, capítulo 3, desobedecendo o que Deus tinha pedido, e através disso o pecado entrou no mundo. Mas por que o pecado de Adão entrou no mundo? Entrou para a humanidade, porque esse pecado se constitui um pecado original, um pecado que dá origem a tudo mais que vem de ruim depois. Porque Adão foi considerado por Deus o representante de toda a raça humana. Isso o apóstolo Paulo diz com clareza lá em Romanos 5, versículos 12 a 21. Eu sugiro que você que nos ouve vá ler esse texto, onde Paulo explica que Adão é um representante da humanidade. Agora, a ideia de representante, Alicia, é comum. Os políticos nos representam em Brasília, frequentemente nos representam mal. Aliás, Adão também nos representou, não foi um bom representante. Os políticos nos representam mal.
mas eles são os nossos representantes. Quando o Congresso brasileiro faz uma lei, ela é como se o povo tivesse feito essa lei, e essa lei vale para todo o país. É assim que funciona a democracia, um sistema representativo. Como não pode todo mundo se juntar para fazer uma lei, não daria certo, então algumas pessoas são eleitos e esses eleitos representam a população naquilo que fazem. Agora, você poderia dizer, Alicia, mas Adão não foi eleito, Adão foi escolhido. De certa maneira, Adão foi imposto. Mas isso também não é incomum na história da humanidade. Lá atrás, por exemplo, na Idade Média, os reis, eles não eram eleitos, mas eles eram os representantes da população. Quando houve a reforma, né, com Martinho Lutero, começou a luta entre os protestantes e os católicos, quando o rei de um determinado local mudava de religião, toda a população mudava. Então, havia uma grande disputa para ver que religião os reis iam ter. Isso aconteceu na Inglaterra, por exemplo, com Henrique VIII, quando ele fundou a Igreja da Inglaterra, que são o que a gente considera os anglicanos, e a Inglaterra mudou de religião, deixou de ser católica. Reis, na Idade Média, já entrando pelos períodos seguintes, não eram eleitos, mas representavam as pessoas. Isso durou milhares de anos, então não é nada de extraordinário. Nós precisamos lembrar, além de tudo, Alice, que Deus nos criou. Ele fez tudo o que existe para permitir a nossa vida. Nós somos propriedade dele. Deus tem direito sobre nós. Por isso, só a Deus cabe a vida e a morte. Só Deus pode dizer quem vive e quem morre, porque ele nos criou, ele é o Criador. Ele tem essa soberania, esse direito. Então, Deus indicar Adão como representante para nós estava absolutamente no direito dele. Ah, não gosto da ideia. Paciência, é problema seu. Deus tem esse direito e Deus fez isso. Deus indicou Adão como representante da sociedade, como representante da humanidade. Portanto, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e o ser humano passou a ter tendência para o pecado. Está lá em Salmo 51, 5 e em outros locais da Bíblia. E a gente percebe isso com facilidade. Você não precisa ensinar uma criança pequena a mentir, a bater no mais fraco, a ser egoísta, eu venho na frente, eu quero primeiro. Não. Você tem que ensinar a criança pequena virtude, a ceder, a dividir, a perdoar, a tratar bem o mais fraco. A natureza da criança por si só, mesmo quando pequena, é de não ser boa. Basta você olhar as criancinhas pequenininhas que você vai ver que ela vai lá, arranca o brinquedo da mão do outro mais fraco, o outro mais fraco fica chorando e ela não está nem aí. Ela bate, ela belisca e assim por diante. A virtude tem que ser ensinada. A prática do mal não precisa ser ensinada. Ela está presente de maneira latente no ser humano. Ora, se o ser humano tem uma tendência para o pecado, como já vimos, já dei a explicação de por que isso acontece, e, portanto, ele peca e nós pecamos continuamente, porque nós temos direito de escolha, o livre-arbítrio, e escolhemos errado, nós pecamos. Nós nos afastamos de Deus, porque Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo, Deus é puro, Deus odeia o pecado, Deus não quer o pecado, ele não gosta do pecado, ele não convive com o pecado. Se nós pecamos, cada vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Como nós pecamos inúmeras vezes, essa distância ela fica grande. Lembre-se que Jesus, Alice, disse que a gente não peca só pelo que a gente faz, a gente peca por aquilo que a gente
pensa, por aquilo que a gente fala. É o pecado por pensamentos, palavras e obras. Então, todos precisamos de salvação. Todos precisamos de um mecanismo que nos reaproxime de Deus, superando o pecado que temos. Essa é a origem desta necessidade de salvação. Como o ser humano poderia ser salvo? A Bíblia contém 3 diferentes alternativas. E só uma delas funciona. Alguém poderia me perguntar, bom, mas se uma só funciona, por que as outras 2 estão lá? Porque Deus permitiu, porque se ele não tivesse colocado sobre a mesa essas 2 outras alternativas que não funcionam, o ser humano ficaria sempre inculcado, pensando, por que não é assim a salvação? Por que tal coisa não é possível? Por que tal coisa não leva à salvação? Então, Deus deixou que essas alternativas fossem exploradas para que os seres humanos entendessem que elas não funcionam. E só funciona a terceira alternativa, que é o que vamos falar aqui. Qual é a primeira alternativa? Eu me reaproximo de Deus pelas minhas próprias boas obras. Eu faço bem, eu faço um esforço grande, eu diminuo o pecado, portanto, diminuo a conta que eu tenho que pagar, eu aumento as minhas boas obras, e aí eu vejo o saldo lá na minha conta celestial começa a ficar positivo, vai ficando positivo, e aí eu alcanço a salvação por mérito, por boas obras. É impressionante como a esmagadora maioria das pessoas pensa que é assim que funciona. A esmagadora maioria, quando diz assim, nossa, o ladrão que Jesus aceitou e foi crucificado com ele, que não fez boa obra nenhuma, como é que ele pode ir para o céu junto com gente como o apóstolo Paulo, que fez um monte de bem? O apóstolo Paulo fez um monte de boas obras, o ladrão não fez. Como é que os 2 podem ir para o mesmo céu? Essa dúvida ela está calcada neste tipo de abordagem. Salvação é por obra, é por aquilo que eu faço. O que acontece, Alice, é que os padrões de Deus são muito altos. Quando Jesus diz assim, você peca por pensamento, eu não peco só pelo que eu faço. Os padrões de Deus são muito altos. É inatingível. Basta ver, por exemplo, os mandamentos que Deus deu. Se você tentar seguir todos os mandamentos que estão na Bíblia, no Velho Testamento, essencialmente, que foram resumidos por Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, seu emprego, seu país, seu time de futebol, sua riqueza, tudo. Deus está muito acima de tudo. Por isso, quando Jesus chega para o jovem rico e diz assim, dê tudo e me siga. Ou seja, você me ama mais que tudo? Depois, amai ao próximo como a ti mesmo. Não é fácil fazer isso. Os pecados são muitos e são contínuos. O apóstolo Paulo disse assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu sou pecador, disse Paulo. Imagina, Paulo escreveu uma grande parte do Novo Testamento, fundou inúmeras igrejas, e ele disse que era pecador. Se os pecados são grandes, de um lado, e eles são por pensamento, por palavras e por obras, e por outro, as exigências de Deus são muito grandes, ninguém chega lá por mérito. É igual chegar para mim e dizer, Vinícius, você vai ser salvo se você, no salto em altura, pular 2 metros. Não adianta eu treinar o que eu quiser, como eu quiser,
é fazer ginástica dia e noite, eu não vou saltar 2 metros. Com o meu biotipo, a minha altura, a minha idade, não é possível. Não saltarei 2 metros, nunca. Nenhum ser humano consegue ser salvo pelos próprios méritos. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Deus deixou que essa ideia prosperasse para as pessoas entenderem que não era possível. E, além de tudo, ainda tem um problema adicional, Alice. Se a minha Uhum. salvação é por obras, eu nunca posso ter certeza da salvação. Porque quando é que eu já fiz o suficiente para ser salvo? Quando é que eu já fiz boas obras suficientes para cobrir os meus pecados? Ninguém saberia responder. Você nunca teria certeza da sua salvação. A alternativa Sim. das boas obras não funciona. Aí, Deus permitiu uma segunda alternativa, que é o sistema sacrificial, aquele sistema em que os judeus sacrificavam animais para a expiação dos pecados. Isso vem do seguinte fato: a Bíblia explica que o preço do pecado é o sangue do pecador. Porque Sim. só quando a pessoa que pecou é diretamente afetado pela punição que decorre do que fez, é que ela sente. Por isso que as pessoas na nossa sociedade vão presas, as pessoas, as crianças, às vezes, hoje é menos comum, mas sofriam castigos físicos, mas às vezes não é castigo físico, mas é assim, fica na cadeirinha sentado de frente para a parede, não pode sair daí. Ou o adolescente Sim. perde o celular, é um castigo. E o adolescente só sente que fez algo errado se ele perde algo de valioso para ele ou para ela. Multa é uma outra forma de punição que faz com que a pessoa sinta que fez algo errado. Agora, como eu já expliquei, a gente peca muito, não haveria sangue humano suficiente, não haveria recurso no pecador para dar como, vamos dizer, como expiação pelos pecados que ele vier a cometer. Não conseguiria, não seria suficiente. Ninguém teria condições de pagar pessoalmente o preço de todos os pecados que cometeu. Lembrando sempre que as exigências de Deus são muito grandes. Como não haveria sangue, ou seja, não haveria recursos na própria pessoa para ela pagar pelos seus próprios pecados, o sistema sacrificial permitia que animais fossem sacrificados em intenção dos pecados, Dessa. para expiar os pecados que a pessoa cometeu. Então, eu cometi um pecado, eu preciso pagar por esse pecado. Eu pegava um boi, levava o boi no templo de Jerusalém, o boi era sacrificado e o sangue do boi expiava o meu pecado. Então, o sangue de bois, carneiros, bodes, pássaros e outros mais era derramado em intenção dos pecados das pessoas. Para cada pecado, um sacrifício precisava ser feito. Por isso, tinha muito sacrifício. O problema com o sistema sacrificial é que esse sistema não corrige o caráter das pessoas. Não há nenhum incentivo para a pessoa se arrepender e mudar seu anterior. A pessoa fica anestesiada, porque ela comete um pecado, basta ela conseguir o animal necessário para cobrir aquele pecado, ela faz o sacrifício, está limpa e pronta para pecar de novo. Então, o sistema sacrificial ele não concorre para melhorar a moralidade, para fazer com que as pessoas se tornem melhores. É um sistema que anestesia as pessoas e a gente vê isso com clareza no Novo Testamento, quando Jesus fala com as pessoas, quando ele conversa com as pessoas. É muito claro
que as pessoas estavam anestesiadas para o pecado, porque elas achavam que os problemas dela eram resolvidos com facilidade. Também não Sim. resolve o problema. Bom, e aí? Aí Deus trouxe uma terceira alternativa, que é a alternativa que funciona. Mas se a alternativa que funciona, é surpreendente como as pessoas têm dificuldade de entender esta alternativa, que é a sua graça. Deus nos mandou seu Filho, que veio ao mundo e morreu por nós, num sacrifício em intenção por todos os pecados humanos. Repara, Deus aí funcionou como um animal. Por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É como se fosse um animal especial que tira os pecados todos. Então, Jesus recebeu a punição em nosso lugar. E quem ofereceu esse sacrifício foi o próprio Deus. Não fomos nós. Nós não teríamos poder para fazer isso. Deus fez. Portanto, daí vem o de graça. É a graça de Deus. Não fomos nós que escolhemos isso. Foi Deus que escolheu isso. Jesus voluntariamente se ofereceu para ser o cordeiro do sacrifício definitivo pelos pecados humanos. E, através desse cordeiro, deste sangue, nós podemos nos reconciliar com Deus e alcançar a salvação. Como Jesus é divino, ele tinha duas naturezas, ele era humano e divino. Como Jesus é divino, este é um sacrifício especial, ele não é um sacrifício igual de um boi, igual de um cordeiro comum. É um sacrifício que tem um poder muito maior, por isso que a gente diz que o sangue de Jesus tem poder. Esse sacrifício, Alicia, tem o poder de apagar todos os pecados dos que vieram antes de Jesus e dos que virão depois de Jesus, como nós. Não é um cordeiro comum. Por isso, Jesus precisava ser divino, porque o sacrifício dele tinha que ter uma abrangência que nenhum sacrifício de animal poderia ter. Agora, você diz, bom, mas como isso vai mudar o meu? Eu não vou ficar anestesiado que nem lá o sistema sacrificial normal. É porque eu tenho que aceitar esse sacrifício, eu tenho que ter fé. Eu tenho que aceitar que Jesus é meu Salvador. E para essa fé ser verdadeira, é ser uma fé que realmente me leva, faz a ponte entre a minha pessoa com os meus pecados e o sacrifício de Jesus, eu tenho que aceitar o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou um monte de coisa que a gente tem que fazer. Então, para eu poder aceitar o sacrifício de Jesus e esse sacrifício funcionar para mim, eu tenho que mudar. É o tal do caminho do cristianismo. Portanto, é diferente do sistema sacrificial normal, que era só levar o animal, deixar o animal ser morto, acabou. Aqui é diferente. Eu tenho que ter fé. E para essa fé, como diz Tiago, ser viva, ser verdadeira, eu tenho que ter obras, eu tenho que mudar. As obras não salvam, mas as obras provam que a minha fé existe, ela é verdadeira. O sacrifício de Jesus superou o pecado original, apagou o pecado original de Adão, porque Jesus é outro representante dos seres humanos. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 15, 45 a 57. Jesus é o segundo Adão. E como ele viveu uma vida perfeita e foi obediente até a morte, diferentemente do que Adão fez, ele, com o sacrifício dele, ele supera o pecado original. Ele supera aquilo que Adão fez. Ele é o segundo representante. Então, Adão é o primeiro, trouxe o pecado para o mundo. Jesus é o segundo Adão, tira os pecados no mundo, apaga o pecado original. E essa é a razão porque Jesus tinha que ser humano.
Porque ele não poderia me representar e te representar, Alicia, se ele não fosse um ser humano. Adão era um ser humano. Ele foi o primeiro representante. O segundo representante tinha que ser humano. Então, por isso, Jesus tinha duas naturezas. Ele era humano e era divino. Era divino porque, senão, o sacrifício dele não teria a abrangência que teve. E ele era humano porque ele era nosso representante. O pecado dele pode nos representar. Por isso, ele tinha que ser humano. Está aí a explicação, porque Jesus tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Por isso, ele tinha que encarnar, ele tinha que ser como ele foi. E aí está a solução que Deus deu para a questão do pecado humano e da salvação. Alicia, seus comentários. É bonito isso. Comentários? Não, é bonito, mas é complexo. É complexo, é complexo, é complexo, é complexo. Adoro sistemas complexos que vai assim. Eu aposto que tem um monte de gente que faz um monte de confusão com isso. Eu mesmo, de vez em quando, algumas pessoas me fazem perguntas, até porque existem algumas outras denominações evangélicas, Vinícius, que têm um conceito de salvação um pouquinho diferente, e outras denominações cristãs que também têm um conceito de salvação um pouquinho diferente. Então, a gente aqui tem uma bem delineada. Eu queria te fazer um comentário assim que eu acho interessante, a questão das boas obras, né? Eu demorei um pouquinho também para lá atrás, né, para entender direitinho isso. Quando você fala em boas obras, e depois você está falando, no primeiro momento você está falando só as boas obras, no segundo momento você traz o conceito de fé, a existência de Jesus, o sacrifício de Jesus e tal. Então, olhando para as boas obras, o que eu vejo muito nos questionamentos das pessoas é assim, mas eu faço boas obras, né? Primeiro assim, a qualificação de boas obras, entendeu? O que é boa obra para você? O que é boa obra para mim? Porque o que acontece é que as pessoas, quando elas vão por essa perspectiva de boas obras, primeiro, a medida das boas obras, se elas não tiverem seguindo a Bíblia, seguindo os conceitos de Jesus, vira uma questão individual. Você é o seu próprio, entre aspas, Deus no julgamento. Porque você está definindo aquilo que você considera como boas obras. Então, fica uma coisa muito centralizada no ser humano, e mais que isso, em mim, na hora que eu faço essa escolha, eu estou definindo por mim mesma o que é boas obras. Você vai dizer, não, Alice, é tão óbvio para todo mundo. Não é não, porque eu mesmo, na igreja, tenho várias discussões sobre isso. A gente tem uma discussão sobre o que é assistência social, o que é missão, qual é a inserção da obra nesse pedaço. Então, assim, não é tão fácil. O que é boa obra? Né? Quando você leva para a perspectiva da salvação pela graça, é diferente. O teu primeiro passo é fé. Então você está dizendo, eu vou seguir a Jesus, vou ser como Jesus, vou tentar copiar Jesus, vou caminhar como Jesus ensinou, vou me esforçar para isso. Então o teu foco não é mais a obra em si, é ser um imitador de Jesus. E o passo é de fé. Não é um passo racional de definir o que é boa obra, porque está lá, está na sua trajetória. Faz sentido isso que eu estou te falando? E eu queria ajudar comentando o seguinte. Vamos lá, o que a gente pode chamar de boa obra? Vamos pegar os 2 mandamentos que Jesus disse que resumiam tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Boa obra é tudo aquilo que eu faço em respeito a um desses 2 mandamentos. Quando Abraão chega e diz quando Deus chega para Abraão e diz assim, vai lá e sacrifique seu filho, mas me obedeça, Abraão pegou o filho e levou para sacrificar. Não sacrificou porque Deus não permitiu. Isso é uma boa obra. E a Bíblia diz, mas como é boa obra sacrificar o filho? Ele estava obedecendo a Deus. Deus tinha lá as razões dele. Na verdade, era um teste.
E ele acabou não sacrificando. A boa obra foi a obediência absoluta e total e completa de Abraão. Deus está na frente de tudo, acima de tudo, e eu obedeço a Deus em qualquer coisa. Então, quando Jesus diz para o jovem rico, que eu já citei, vende tudo e me siga, se ele tivesse Ele não vendido fez. tudo e seguido Jesus, ele teria feito uma boa obra. Como ele Sim. não fez, ele demonstrou que o dinheiro, os bens dele, estavam na frente de Deus. Então, Então, isso é um colocando. exemplo, só para concluir, isso é um exemplo de boa obra. Quando você trata o próximo, ama o próximo como você ama a si mesmo, você está realizando boas obras. Mas como é que eu posso amar o próximo? Primeiro, eu tenho que me comportar bem com o próximo. Então, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser educado, eu tenho que controlar meu próprio temperamento, eu não posso julgar o próximo, eu tenho que perdoar o próximo. Primeiro, eu tenho que mudar o meu interior. Depois, eu tenho que usar essa mudança minha do interior para realizar algo de concreto pelo próximo. Eu tenho que ter misericórdia dele, eu tenho que ajudar, fazer ação social, etc, etc, etc. Isso tudo são boas obras. Agora, Então, aí a gente. Deixa eu só falar uma coisinha. A gente tem um problema, eu não sei, vou falar em português, tá? Aqui, nos países de língua portuguesa. Com a palavra obra. Obra em português é uma coisa bem definida, né? A gente não usa o conceito de ações, né? Boas é, ações. A gente usa o conceito de obra. E obra em português, o que, que acaba acontecendo? A pessoa acha que fazer a obra é só ir lá fazer uma determinada coisa. Então, eu vou lá e dou o meu dinheiro para uma pessoa comprar uma cesta básica. Então, eu estou salvo. Então, assim, é um conceito, é muito, eu acho que de todos, né? O sacrificial é meio óbvio, porque é muito difícil, né? Mas o boas obras é uma muito fácil de cair neste engano de que sem você vai dúvida. conseguir por aí. É, Porque, principalmente na nossa cultura, essa é uma palavra muito clara. Então, a pessoa ela acha assim: eu ajudo uma entidade, por exemplo, que atende pessoas carentes. Tudo bem, mas você é racista. Não, mas racista não é obra. Não, entendeu? Então, assim, as pessoas elas ficam muito limitadas. E eu acho importante a gente estar fazendo essa reflexão aqui, porque as pessoas me perguntam muito isso, é, Vinícius, entendeu? Então, é preciso ficar claro que, embora a tradução seja obras, boas obras, o contexto é boas ações, boas obras, misericórdia, isso tudo que você falou, é que é um conceito muito amplo e as pessoas pegam só naquele significado pequenininho ali e, até às vezes ingenuamente, Vinícius, acham que estão fazendo a coisa certa. Elas não fazem por mal ou tentando enganar a Deus, porque isso não é possível. Elas fazem de bom coração, mas elas não compreendem essa grandeza do sentido de boas obras. Então, acho é, muito importante essa discussão que a gente está fazendo hoje aqui, que é ela- difícil, é elas não complexa. alcançam que os critérios, os requisitos de Deus são muito exigentes, muito abrangentes. Quando Jesus deu aquele ensinamento importantíssimo, que se você na sua mente adulterar com uma mulher, você já adulterou com ela. Se na sua mente você tiver raiva do seu vizinho, você já matou ele. Quem é que pode dizer que nunca teve raiva de alguém? Pode não ter Ninguém. feito nada, mas raiva já Acho que a Madre teve. Teresa de Calcutá, talvez. Não, nem Madre Teresa de Calcutá, porque a Bíblia diz que Talvez. não há um justo sequer, Não há justo todos no mundo. pecam, É verdade. todos pecam, e todos pecam muito. Então, o conceito da necessidade da transformação que a gente tem que passar, que começa pela mudança interior, não ser egoísta, ser paciente, ter domínio próprio, ser misericordioso, e assim vai.
Isso é dificílimo, Alice. A gente Sim, pode controlar um pouco as ações da gente, como, por sim. exemplo, eu não mato, eu não roubo, tudo bem. Isso é que as Eu não pessoas matei, não roubei, não estuprei e fui para o É, céu. Não, não, isso não. quer dizer que você consegue controlar algumas das suas ações. Agora, você julga o outro. Você é Jesus disse, hipócrita. Jesus disse assim: Você mente para alguém dizendo que não vai você na festa, que você está doente. não Entendeu? julgueis, não julgueis para não ser julgados. Você perdoa as pessoas. Jesus estava sendo pregado na cruz, ele vira para Deus e diz: Deus, perdoai, falando para os soldados romanos, porque eles não sabem o que fazem. Esse não é um perdão que a gente, um nível de perdão que a gente atende. Os discípulos perguntaram para ele: Mestre, quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? 7 é bastante, né? Não, ele respondeu: 70 vezes 7. 490 vezes, quer dizer, um caminhão de vezes. Então, o conceito de fazer aquilo que Deus quer, deseja, que é suficiente para cobrir os nossos pecados, é muito abrangente, é muito amplo. Ninguém chega lá. Isso é que a gente tem que ter esse entendimento. Porque se a gente não entende que a gente é carente da graça de Deus, a gente nunca vai valorizar Jesus como precisa E valorizar. quero te dar outro exemplo também, que é assim. É, é um tema mais polêmico, né? Tem muita gente em igrejas em geral, né? Que são muito focados, por outro lado, na questão só da teologia, entendeu? Então, assim, não. Nós temos a graça, portanto, nós não temos que fazer boas obras, lendo esse boas obras como uma coisa meio assistencialista, como uma coisa meio a gente que está em igreja não tem que sair da nossa bolha, a gente tem que estar na igreja, andar com gente da igreja, fazer tudo com igreja, votar no cara da igreja, não sei o quê. Que também está errado, porque Jesus falou: tenha misericórdia, ajude o próximo que está fora da sua bolha, indo pelo mundo pregar o evangelho. Quer dizer, Jesus nunca falou para a gente tem que formar uma bolha social. E Jesus isso falou que a aí, gente tem que ter igreja, essa não bolha resposta, social. essa Entendeu? resposta, Alice, quem deu, na verdade, desta forma, como você está colocando, não foi Jesus, foi Tiago, irmão dele, na Sim, epístola de Tiago, quando ele diz: a fé sem obras é morta. Não é a obra que salva, é a fé que salva. Mas a fé verdadeira produz obra. Porque se você diz que você tem fé em Jesus, que Jesus é o seu Salvador, que você o aceitou, que você aceitou essa graça, você não pode ficar a mesma pessoa. Você tem que mudar. sim, Porque senão essa fé não adiantou nada, ela não fez nada. E aí Tiago diz: essa fé é morta. sim. A fé É legal verdadeira, isso. a Você não pode ter só as obras, porque elas viram um parâmetro só seu. Você não pode ter só a fé sem as obras, porque você se isola do mundo. E você também passa a ter um critério muito seletivo de para quem vai o seu amor. é Porque se impor- você não olha para fora da sua janela, o seu amor também é seletivo. Você não a, vai para o mundo. a Você fé, não a é sal obra, da terra. eu vou repetir, a obra não salva por ela, mas a obra indica, aponta que a fé existe e a fé que está lá é uma fé viva. É uma fé que está mudando a pessoa. E obra, a gente tem que entender aquela que a gente faz para dentro, na mudança da E para gente. fora. Lembra que nós fizemos uma live aqui sobre a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Que é a musiquinha, Cristão não a pode ter modinha síndrome de de Gabriela. Gabriela. Eu não vou mudar. Não, o cristão verdadeiro não pode ter a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, não vou mudar. Não existe isso. O cristão verdadeiro tem que mudar. Ele tem que ir pelo caminho do cristianismo e se transformar numa outra pessoa. Por isso, Jesus chamou isso de novo nascimento. Ele tem que nascer de novo e ele tem que nascer uma pessoa diferente.
Isso é obra. Essa mudança é obra. A obra não é só o que eu faço pelo outro, a obra é a minha mudança do interior. E quando eu mudo o meu interior, eu vou fazer coisas pelos outros, porque o meu interior foi mudado. E se eu Por não tenho isso, essa mudança interior, eu não tenho a fé que salva, porque a fé que salva vai mudar meu interior. Então, não é a obra que salva, mas a obra indica que a fé que salva está presente em mim. por isso que, no fundo, a questão das boas obras, sozinha, ela fica desfocada. Mas quando a gente fala, você não será salvo só por boas obras, a gente não está dizendo, não faz boas obras. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Aí fomos para a graça, e a graça mostra que sem a fé, sem obras, é morta. Está lá na Bíblia, Tiago, o Vinícius acabou de dizer. Porque as pessoas tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado, as pessoas sou eu também, tá? As pessoas têm que tomar muito cuidado para não ter raciocínios excludentes. Então, ou é isto, então não tem que fazer boas obras. Então tá, então tudo bem, então não vou fazer mais. Não, não é isso que a gente está dizendo. Preste atenção. Tudo tem uma colocação. Alice, Você é um conjunto de ações. Oi. Alice, lá no tempo de Paulo, isso que você falou existia, tem uma passagem que ele diz assim: tem gente que está dizendo aí que se a salvação é por graça, eu devo pecar mais para que a graça superabunde. Pois é. Ué, olha o raciocínio das pessoas. Vamos pecar mais, porque eu vou ter mais graça presente na minha Claro, vida. Olha que claro. coisa louca. E aí ele vem e diz: mas como é que aquele que aceitou Jesus, que disse que ia ser uma nova pessoa, pode se entregar novamente ao pecado achando bom, feliz, etc. Isso, você não pode fazer isso. Ele não fala Não, que nem claro. Tiago, a fé sem obras é morta. Ele usa outras Ah, palavras, ele diz a mesma sim, coisa. ele usou as palavras do tempo cultural dele. É, Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Acabei de ter uma ideia. A gente podia fazer uma live, porque tem uma passagem que diz assim: Jesus diz, quantas vezes você tem que perdoar, né? Então, a gente podia fazer uma live assim: quantas vezes você pode ficar pecando, 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 pecando e é. sendo perdoado? Tem um ponto de inflexão que nenhum de nós sabe qual é, mas dá para imaginar, que aí a coisa não está boa, que é isso que você está falando. É uma pessoa que acha que pode pecar e ser perdoado, pecar e ser perdoado, pecar e ser perdoado. Peco Entendeu? mais para É um ter mais raciocínio graça, torto para a também. graça superabundar em mim. Eu peco mais para ter mais graça e a graça Então, superabundar em mim. a gente pode fazer Bom, uma live só falando disso. Alice, o nosso tempo está acabando, voou. Que Duas pena. Esse palavras assunto é tão finais. bom. Esse assunto é tão bom. Gente, olha, queria falar para vocês. Reflitam muito sobre isso, porque isso é a base desse caminho aí, dessa caminhada que a gente está aqui fazendo todo um trabalho para trazer para vocês. Eu acho super importante. Volta e meia eu paro e penso, gente, será que eu esqueci alguma coisa? Porque a gente vai se embolando, né, nessas coisas e vai perdendo um pouco, às vezes, os limites. Para onde que eu tenho que ir? A minha fé está boa, está sólida, minhas obras estão... Estou realmente fazendo as obras que Jesus espera, enfim. Reflitam bastante sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, manda aqui para a gente. E não esquece, dá um like, convida a gente para vir participar, mostra para alguém que você sabe que tem dúvidas sobre salvação, que volta e meia aí está confuso, que é normal, não tem problema, eu tenho um monte de dúvida. Então, ajuda a gente aí a divulgar a palavra de Deus. Até a próxima. Ok. Agradeço você que está aqui conosco, nos assistindo. Espero que o que nós falamos aqui tenha ajudado você. Vamos falar mais vezes sobre esse tipo de assunto. Você siga os nossos canais no Facebook, no YouTube, no Instagram, em que vocês têm onde vocês podem encontrar várias discussões como essas, com ensinamentos como esses. Agradeço, Alice, sua presença aqui, dividindo a bancada comigo, e para você que está nos ouvindo, para você que está conosco, que Deus abençoe a sua vida
que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.